Se você é um desenvolvedor Magento e desenvolve para mais de uma loja, que nem eu, você deve estar bem acostumado a ter que exportar e importar uma base do Magento de um canto para o outro, certo? Pois bem, como a gente viu no N98, essa tarefa é bem simples de ser feita. A gente pode simplesmente dar um dbdump e o N98 já me pergunta qual é o nome do arquivo que eu quero salvar essa base, né? A base da loja que eu estou atualmente. No entanto, a maioria das lojas, principalmente as lojas que estão em produção, elas possuem tabelas que acabam tornando esse dump monstruoso, ou seja, esse dump fica gigante. Então você acaba demorando muito tempo para fazer esse processo que deveria ser rotineiro. Na verdade, a maioria das pessoas, assim, que eu costumo ver, elas demoram muito tempo para fazer essa configuração, né? Ou seja, para atualizar a sua base local com uma base de uma loja que está em produção ou de uma loja que está em outro ambiente. Na verdade, isso consegue ficar um pouco mais simples, tá? Bom, seguindo aqui a linha de raciocínio, com o N98 você consegue fazer desta forma, tá? Então, se a base for uma base pequena, você faz com N98 dbdump para exportar o arquivo e dbimport para importar o arquivo, tá? Então, você passa o dbimport e passa o nome do arquivo que você quer importar. E ele vai fazer o import desse arquivo para você. Vamos lá, aí a gente começa a ter alguns outros problemas, né? Ou algumas outras tarefas que você precisa fazer no seu ambiente local ou no seu ambiente de destino. Entre eles, você tem que atualizar os URLs da loja, você tem que atualizar os URLs ou os caminhos dos cookies, porque na maioria das vezes o URL da loja da loja de origem, na verdade, né? Não vou dizer loja em produção, porque pode ser outro ambiente, enfim. A loja de origem ela possui URLs diferentes, então você tem que ir lá na base ou no painel da loja e atualizar todas as referências, atualizar todos os valores de configuração, enfim. Vamos resolver então esses problemas de uma vez só, tá? Como que eu costumo fazer isso? Eu costumo criar um arquivo, eu tenho um arquivo de modelo, tá? Que é o arquivo que eu utilizo sempre que eu preciso fazer um export e um import de um database Magento. Basicamente, nesse arquivo, eu simplesmente substituo todos os termos que estão em maiúsculo, tá? Pelos valores que eu preciso colocar em cada uma das etapas. Não sei se você já está familiarizado com o MySQL dump, né? E com os comandos MySQL em linha de comando, ou seja, em terminal. Basicamente, o MySQL dump ele é o comando que você utiliza para exportar uma base de dados. Tá? Então você consegue exportar toda uma base de dados para um arquivo .sql, para um arquivo qualquer. Aí o MySQL você utiliza para conectar em uma base de dados. Se esse comando for seguido do sinal de menor, né, você consegue executar todas as instruções que estão dentro de um arquivo SQL dentro de uma determinada database. Okay? No caso aqui o DB local. É importante que você entenda a lógica que você está fazendo. Basicamente, o que eu costumo fazer faço esses replaces, né? Faço essas substituições aqui em cada um dos termos que estão destacados, e simplesmente copio e colo no meu terminal. Parece meio rústico, ou sei lá, né? Eu poderia fazer um script, mas como eu costumo alterar esse arquivo com alguma frequência, ou por um motivo ou outro eu acabo alterando ele, então eu acabo preferindo fazer na mão, né? Fazer aqui manualmente, e depois eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V lá no meu terminal. Só para a gente entender como é que ficaria isso, né? Então aqui no meu terminal eu vou primeiro descobrir qual é o banco, né? Ou qual é a informação do banco que eu quero pegar. Então aqui através do N98 eu vou lá e dou um sysinfo. Perdão, não é o sysinfo, é o dbinfo, ok? Com o dbinfo ele vai me mostrar as informações do banco de dados. Então aqui no caso eu tenho o host, então dou um Ctrl+C, imaginando que esse daqui seja o meu ambiente de origem, ok? Então, meu ambiente de origem, eu vou aqui e vou fazer um replace. Deixa eu arrastar aqui a janela. Então, eu vou fazer um replace de tudo que estiver escrito seu host pelo host de origem. Então, eu dou um replace all aqui. O seu user, lá no meu aqui, o usuário e senha são root. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, root substitui aqui. A senha também, então vou substituir a senha e assim vai. Ok? Aqui no caso da base, então no caso da base, o nome da base é curso Magento. Na maioria dos casos eu não costumo utilizar o mesmo usuário e senha como root, ok? Eu geralmente crio
E aqui nesse mesmo arquivo eu já faço todo o procedimento para criar esse usuário e essa senha, tá? E por fim aqui eu coloco o nome do arquivo que eu quero exportar, ok? Mesma coisa, então curso Magento vai ser o nome do meu arquivo também. Então pronto, feito isso eu venho aqui e seleciono aqui todo o texto, né, e dou um Ctrl C e vou dar um Ctrl V no terminal. O que isso aqui vai fazer? Ele vai exportar todas as tabelas, tá, com o MySQL dump, só que diferente do N98, ou diferente de um programa que simplesmente iria exportar as tabelas, eu vou ignorar todas as tabelas de log e todas as tabelas de relatório e dataflow do Magento. Essas são as maiores tabelas em qualquer loja Magento, ou em 99% das lojas Magento. Essas tabelas elas costumam responder por mais de 95% do tamanho do nosso dump SQL. E em 90% das vezes ou mais, você não vai utilizar isso para nada. Pelo menos não no ambiente de desenvolvimento. Ok? Você no máximo vai precisar delas para usar em relatórios se você estiver migrando de um ambiente de produção para outro ambiente de produção. Na vida de um desenvolvedor isso é muito raro, tá? Pelo menos na minha eu quase não faço. Então eu posso ignorar as tabelas aqui na primeira etapa, tá? Então aqui na minha primeira linha eu vou ignorar todas essas tabelas, ok? Gerando um arquivo chamado curso magento.sql. Em seguida eu vou executar o mesmo comando, só que dessa vez eu vou colocar aqui no data, ou seja, eu não quero os dados dessa tabela. Então eu vou mencionar aqui as mesmas tabelas que eu ignorei em cima, só que dessa vez sem importar os dados que tem nela, ou seja, o MySQL dump vai gerar instruções SQL apenas para as rotinas de criação dessas tabelas, e o traço routines que ele vai criar qualquer tipo de function ou trigger que exista nessa database, ok? E aí com dois sinais de maior, ele vai adicionar ao final do arquivo seguinte, no caso é o mesmo arquivo, que é o curso magento.sql. Por fim, eu ainda faço mais uma coisinha, eu compacto esse arquivo em um tar.gz. Então, com esse outro comando aqui, eu compacto o arquivo. E por fim, eu removo o arquivo SQL original. Então, só para ter uma ideia, aqui nessa base, que é uma base relativamente pequena, e é uma base de uma loja que esteve o tempo todo em desenvolvimento, o meu arquivo não é muito grande. Então, o arquivo que a gente gerou ali atrás, ele tinha apenas 867 KB. Então eu vou gerar aqui a tabela, o novo arquivo de dump, né? E ele tem apenas, cadê o meu tar.gz? Ele tem apenas 114K, ou seja, mesmo numa loja pequena ele ficou com, sei lá, 8 vezes menor, né? E para importar é o mesmo processo. Então aqui eu faço todos os replaces do meu banco de destino, do usuário desse banco na máquina de destino, o password, a database e por aí vai. Ele vai dropar a database se ela existir para limpar qualquer coisa que tenha ficado lá. Crio de novo a mesma database, importo o arquivo, ele já está aqui já com o nome do SQL e eu faço ainda um update. Então aqui no URL local eu vou fazer um replace lá, por exemplo, pelo URL que eu vou utilizar no ambiente de destino, que no meu caso aqui seria curso magento.local.com.br com a barra no final. Com isso ele já vai fazer aquele replace para mim também, aquele replace do URL seguro e o URL inseguro, ok? Então mesma coisa, feito isso eu copio tudo isso aqui e colo no terminal da máquina de destino, ok? Com isso eu consigo migrar às vezes lojas em 5 minutos, o que muita gente leva bastante tempo. Outra coisa que você acaba tendo que fazer também, a gente não costuma versionar arquivos de configuração, ok? Então o local.xml também não é versionado, ou seja, eu também tenho que fazer o replace, eu tenho que pegar e criar aquele local.xml com os dados que tem com os dados que vai ter na minha máquina de destino. Então aqui eu consigo também, digitando essa série de comandos aqui dentro da pasta pptc, eu consigo duplicar o arquivo local.xml.template e fazer o replace em todas as referências ou em todos os arquivinhos, em todos os trechos que contêm os valores que eu quero substituir. Então o sed, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um replace, tá? De cada um desses termos. Então aqui no caso eu faço replace de tudo que tiver chave-chave date pelo comando date, que vai me trazer a data do sistema. Ele vai fazer o replace de tudo que tiver chave-chave dbhost pelo o host local que eu vou substituir aqui, que no caso seria o host de destino, ok?
Então, por exemplo, mysql.minhaloja.com, user.local, que é o usuário de destino, e por aí vai, né? Isso já fazendo no arquivo local XML. Uma coisa interessante também, ou importante na verdade, de mencionar aqui é o seguinte: o sed-i, abre e fecha aspas, ele só é válido nesse formato para ambientes Mac, ok? Então, se você for utilizar esse arquivo, esses exemplos num ambiente Linux apenas, então você remove essa primeira aspas, ok? Em todas as ocorrências. Então, todos os seus sedes ficariam desta forma, ok? Um outro problema também que eu costumo enfrentar em dumps de lojas Enterprise. É muito comum quando você gera o dump na loja Enterprise, ok? Que ele tem algumas triggers e tem algumas rotinas, e ele cria essas rotinas no dump, né? Utilizando o usuário ou as permissões de usuário do usuário que executou aquele MySQL dump. Então lá as rotinas, né, elas passam a ser criadas para aquele usuário. E aí acaba dando um erro, porque o usuário de produção ou o usuário da loja de origem geralmente não existe na loja de destino. Ele gera algum erro do tipo, você precisa de super privilégios para executar, ou para criar a procedure, para criar a trigger, enfim. O que eu costumo fazer? Eu costumo remover os definers, tá? Também usando o sed. Então, quando eu tenho algum tipo de problema com banco ou com dumps na hora de importar, se for um dump de uma loja Enterprise, então eu costumo utilizar esse sed aqui para resolver o problema, ok? E, por fim, se o dump for realmente muito, mas muito grande, o dump que você gerar, mesmo sem as tabelas de log, você ainda pode dar um split nele. Ou seja, aqui no caso, eu crio um diretório chamado splits e através do comando split eu consigo quebrar os meus arquivos SQLs em arquivos menores de 200 linhas cada um. Então, ou 200 linhas, ou enfim, você define um outro número qualquer. Com isso, eu acho que isso aqui é uma das coisas mais úteis que tem para você que lida com exportação e importação de lojas em ambientes diversos aí, ok? Então dá uma olhadinha, ou usa o editor que você acha melhor, tá bom? Eu vou deixar esse arquivo aqui na área de downloads dessa aula. Então, com isso você consegue ir lá e fazer os seus replaces ou fazer os ajustes que você achar necessário para atender melhor você, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Até lá!